Esses novos comportamentos digitais, né, na sociedade, eles são um fenômeno recente, mas que eles transpassam a política, né? Eles não estão restritos, muito pelo contrário, a política tem bebido na fonte desses comportamentos, das técnicas utilizadas, por exemplo, para aprimoramento do uso, né, dessas redes que já estão sendo utilizadas no mercado, né, de uma forma geral. Nós somos hoje indivíduos conectados, né, as nossas escolhas enquanto consumidores, enquanto trabalhadores, enquanto tudo que somos, enquanto seres humanos, passa um pouco por esse crivo, né, das redes sociais. A gente faz escolhas com muita base no que vão pensar, no que vão achar, como isso vai repercutir. Então a política está utilizando isso como uma nova variável, um novo instrumento para moldar os comportamentos dos atores políticos. Não chega a influenciar minhas decisões em si, mas ela é um canal não só para eu falar um pouco do meu trabalho, mas também para eu escutar um pouco das demandas que vêm da sociedade como um todo, da opinião das pessoas com relação ao que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Por isso é um canal muito importante também para se fazer política. Mistura de tudo, você faz ali a divulgação do trabalho, você tem um contato direto com as pessoas, você escuta, é diferente das mídias tradicionais, onde ela é uma mídia de mão única, né? Onde você passa a sua opinião, mas as pessoas não têm a oportunidade de dizer o que elas pensam sobre o assunto. As mídias sociais, elas são quase que uma pesquisa qualitativa diária. Então, às vezes antes até da gente divulgar, você está no plenário, as pessoas estão acompanhando aquilo pela internet ou pela TV Câmara e a gente começa a receber ali nas redes sociais, no WhatsApp principalmente, os comentários sobre aquilo que está ocorrendo. Então é uma maneira boa de tirar um termômetro do que vai acontecer. Aquele cidadão que até então era considerado, na média, né, nos estudos, como o apático, aquele que só comparece, só chega na política na época da eleição, dá o seu voto e se dá as costas para a política, há muito tempo o eleitor brasileiro não é mais isso, né? O uso das redes sociais, de outros canais possibilitando essa interação, eles são responsáveis por isso, né? A gente viu aí quantas pessoas nem sabiam do nome dos integrantes, por exemplo, da Suprema Corte, e a partir, né, da utilização dos canais de televisão oficiais do próprio Supremo, da transmissão das sessões, né, pela imprensa ou via os próprios canais oficiais do Supremo. Hoje as pessoas falam do nome dos ministros, né, com uma certa naturalidade. Isso não é o todo da sociedade, mas uma boa parte da população já tem acesso a esses temas e a essas questões como não tinham até então. Então isso é um primeiro fator. O cidadão chegou na política, talvez ainda precise de uma educação, precise construir os conceitos de forma mais elaborada, mas ele está muito longe hoje do eleitor brasileiro ser um cidadão apático que não participa, não quer intervir, não quer dar a sua opinião. As redes sociais, elas são muito importantes para a atuação parlamentar e ela pode ajudar ou atrapalhar o parlamentar, qualquer que seja vereador, deputado estadual, federal, prefeito. Se o parlamentar ele é coerente e faz aquilo que ele se compromete a fazer em campanha, é lógico que isso vai ajudar e vai aproximar os eleitores, as pessoas, a sociedade civil como um todo da plataforma de comunicação dele. Agora, se o parlamentar ele não é coerente com aquilo que ele defende, que muitos não são, muitos se elegem prometendo defender a classe trabalhadora, defendendo os professores, defender os profissionais de saúde e termina que no exercício do mandato eles não fazem isso, termina desgastando a imagem daqueles parlamentares. Por isso que é uma via de mão dupla. Não só no sentido da comunicação, de comunicar e de escutar, mas também da exposição. Se é um parlamentar coerente, ela termina sendo uma ferramenta muito positiva, mas se não, uma ferramenta negativa. Acho que você tem que ter um equilíbrio não só das redes, da opinião da sociedade, da opinião dos seus eleitores, da opinião das redes e da sua opinião. Eu acho que você, quando está no papel de um mandato legislativo, também não lhe cabe ali estar fazendo tudo da sua cabeça. A gente precisa refletir e ouvir as pessoas, até porque a minha convicção, eu posso estar errado na minha convicção, eu preciso refletir. O que não dá é você fazer aquilo que você sabe que é errado, porque momentaneamente as redes sociais empurram para um caminho. Então isso é que não pode estar acontecendo. Existe o cansaço do eleitor brasileiro com os modelos mais tradicionais da política, com os partidos mais tradicionais, com esses perfis, esse jeito de fazer política mais antiquado, né, digamos assim, do brasileiro, né, dos políticos brasileiros. Então, existe um desejo genuíno de renovação do fazer política que represente maior efetividade, maior transparência, que combata as mazelas mais tradicionais, digamos assim, né, da política brasileira. Então, a vinda de pessoas que representem outros segmentos ou com um comportamento diferente, ela tem crescido, né, nos outros processos eleitorais. Eu acho até que a gente está vivendo um momento onde a sociedade não é brasileira, no mundo todo. Ela ainda não conseguiu
de fato aprender a usar as redes sociais. A gente está num processo de aprendizado e às vezes com bons resultados, às vezes com desastres completos. A ferramenta hoje é também um perigo muito grande por conta das fake news, né? Não existe filtro ali, muita coisa é compartilhada, veiculada naqueles meios sem uma devida verificação. Por isso eu acho que a tendência dessas redes todas elas se fortalecerem não só no processo eleitoral, mas em todas as camadas da sociedade. Eu acho que, pelo que eu tenho observado, as pessoas estão passando a utilizar mais as redes sociais, só que ela começa a se tornar um instrumento um pouco perigoso, porque não se tem a devida checagem das informações. E por isso as fake news têm causado um estrago que causaram nesses últimos processos eleitorais. Talvez o maior problema ele esteja realmente na coisa das bolhas. As fake news elas sempre ocorreram. Eu me lembro quando eu disputei a eleição de prefeito em 2012 no Recife e tinha carro de som correndo nos bairros dizendo que se eu ganhasse a eleição ia acabar o Bolsa Família. Então assim, as fake news estavam lá. Só que você precisava de uma estrutura financeira imensa para poder reproduzir as fake news. Agora é mais barato e mais simples. Mas acho que aí a população vai amadurecer para poder ter o discernimento. Não é claro que tem muita gente que cai, mas as pessoas começam a buscar fontes confiáveis. É onde entra o papel e eu acho que é onde está o reposicionamento da imprensa tradicional. Quer dizer, vou buscar um veículo que eu confie. Está aqui, chegou no meu perfil, mas vou ver lá naquele veículo, naquele jornal, naquela rádio, qual é a opinião sobre o assunto. Agora, o formato das bolhas, esse é extremamente preocupante e ele está gerando no mundo inteiro uma radicalização. Possivelmente quem está ali interagindo com ele é quem já interagiria, né? Então, como transpassar essas bolhas? Mas, de fato, ainda é um fenômeno que aumenta as audiências, mas ainda não é suficiente para gerar novos diálogos e novas conexões. O mundo não está todo na rede social, você pode manipular uma enquete de rede social, a gente sabe que existem pessoas que atuam com robôs, com perfis falsos, então a gente tem que saber moderar isso. A rede social tem que ser um elemento de avaliação, mas de forma alguma o único. Né? A gente tem que também considerar o mundo físico e é muito importante que o parlamentar ande na rua e escute as pessoas, porque tem uma parcela grande da população que não é usuária da rede social e que merece ser ouvida dentro do processo decisório, seja do parlamento, seja do poder executivo. Não dá para fazer política só com discurso, não dá para você apenas passar 4 anos, a gente vê a desidratação muito fácil, né, de atores que entram na política por essa via, a não ser aqueles que passam a se conectar com outras pautas. Então você pode utilizar o fato de ser um influenciador digital como um fenômeno eleitoral, uma porta de entrada. Agora, o eleitor está mais atento, isso é para o bem e para o mal, né? Para o bem no sentido de você ter uma necessidade de uma política mais qualificada, de o cidadão estar mais exigente com aqueles que ocupam esses cargos. Então, precisa dar uma conexão com coisas concretas, não basta estar transmitindo tudo e mostrando tudo. Tá, mas fez o quê? Compareceu a todas as votações, mas nessas votações fez o quê? Apresentou o quê de novo, de relevante, né, para a sociedade? Nas questões mais cruciais, se posicionou como? Então começa a conectar isso, né, com fatos mais robustos da política e aí, de certa forma, se alinha com a agenda política, com ideologia político-partidária, e aí isso vai dando robustez para que a pessoa consiga ter uma carreira política. Dificilmente esses fenômenos conseguem ter vida longa sem essas conexões.